1317, e lá na Inglaterra, aquele poderio todo diante do mundo, eles tinham como força a sua esquadra praticamente invencível, e um velho companheiro nosso era o capitão de uma das fragatas mais valorosas que compunham aquela força naval. Esse nosso irmão é o nosso Luizinho de hoje, que naquela época era um valoroso soldado, um valoroso guerreiro, só que ele malbaratava o seu corpo físico, a sua inteligência, a sua vida, e se expunha, expondo também aos seus subordinados. Ele não titubeava em enfrentar todas as intempéries, todas as controvérsias que chamavam ao raciocínio, à lógica, e no afã de se projetar, ele expunha mais de centenas de vezes os seus subordinados. Até que um dia, apesar dos seus auxiliares o alertarem de que seria um suicídio coletivo, ele não se importou e, mais uma vez, para que se projetasse junto à rainha, ele vai ao mar para conquistas de novos tesouros, e naquela ocasião ele sucumbe juntamente com todos os seus soldados, com todos os seus subordinados. Isso foi no ano de 1317. Algumas encarnações doravante traziam-no à Terra para que ele procurasse ressarcir dos seus débitos, pois era valoroso, no entanto, malbaratou a sua existência. Algumas outras vidas se transcorreram, até que no século XVI, em Florença, ele retorna para mais uma encarnação em que pedia a oportunidade de procurar se ressarcir já dos débitos conscientes naquela altura da sua vida espiritual. Lá ele reencarna filho de um casal de nobres, poderosos, orgulhosos, egoístas, que também tinham a sede do poder. E já o seu espírito, ansioso por fazer alguma coisa boa, ele sofreu muito, porque os seus pais, eles deixaram a sua educação já aos empregados, aos criados, e não tinham a noção do amor, não tinham a noção da fraternidade, sentimentos esses que ele já acalentava no seu coração, e começou a sofrer, porque percebera que tinha vontade de ser bom, mas era impedido pela posição social a qual ele estava vinculado. Os seus pais, de outrora, eles não conseguiram amar aquele filho como deveria ter sido amado. Então vamos anotar esse detalhe. No século XVI, em Florença, ele já foi tolhido no seu desejo de filho, e os seus pais, de então, acabaram se endividando nessa sublime condição de pai e mãe. Passaram-se os anos e o nosso companheiro reencarna já no Rio de Janeiro, já consciente de que todas aquelas vidas que ele proporcionou uma desencarnação prematura, ele pede a oportunidade a Deus, a Jesus, para que venha numa condição em que ele possa começar a salvar vidas. E reencarna no Rio de Janeiro, consegue fazer a faculdade de medicina. E o seu desejo é de salvar as criaturas que certamente lá atrás ele fez com que sucumbissem. Mas a lei de Deus é sábia, soberanamente justa e perfeita. O nosso irmão conclui o seu curso, diploma-se. No entanto, naquela mesma noite em que ele havia conquistado o seu título, ele desencarna. De uma maneira trágica, ele encontra a sua desencarnação, porque ainda não estava pronto, não estava preparado o seu programa de vida. Ele volta a reencarnar e é voltado às letras, à poesia,
e ele tem o nome de Rafael Vilela, numa das suas encarnações, em que gostava muito de escrever. Quando lá em 1317 ele encontrou a morte dessa maneira que falamos, faltavam 8 anos aproximadamente para que de fato ele desencarnasse. Ele estava por pouco tempo na Terra, mas não sabia. E esses 8 anos estavam ali no seu saldo. Até que, já nesse século, outras encarnações intermediárias aconteceram. Nesse século, no ano de 1964, no dia 18 de maio de 1964, o nosso irmão reencarna, volta à Terra, já imbuído de alguns propósitos que em espírito ele acalentava. E como era essa criança? Era uma criança doce, calma, inteligente, não gostava de brincar na rua, gostava de ler, gostava de estudar, era bastante tranquilo. E filho daquele mesmo casal que lá em Florença desperdiçou a sua oportunidade de pai e mãe, esse mesmo casal agora novamente recebe essa criança em outras condições. Porque o amor era muito grande. Já na sua encarnação, no seu nascimento, ele teve alguns problemas. Foi o filho varão desse casal que já tinha 3 meninas, era muito aguardada a sua chegada. E Luizinho recebe esse nome, Luiz Eugênio, que era o nome dele, sendo muito amado. Agora nós temos que falar algumas coisas que fogem até um pouco da nossa conduta, mas não podemos deixar de falar porque a história está entrelaçada, está relacionada. Nada existe por acaso. Exatamente no seu nascimento, que foi 18 de maio, 3 meses mais ou menos, nós nos conhecemos, eu, Marlene, com a família, na qual ele estava reencarnando. E já com 30 dias, 40 dias, aquela criança, aquele amor que falava muito alto, ele aconteceu de uma maneira assim impressionante. Porque o Luizinho, ele já batia os seus bracinhos, ele já sorria, e houve aquele reencontro que depois pudemos perceber que era coisa de um passado muito forte. Porque eu não era da família, eu cheguei por acidente ali. Então no dia 1º de fevereiro, nós nos conhecemos com essa família, comecei a namorar com o tio dele, né, o tio legítimo, e logo que ele nasceu, ele convidou para conhecer aquele sobrinho que estava chegando ao mundo. E fomos lá. E essa criança, quando começou a falar, era de uma vivacidade muito grande. E quando acontecia das nossas visitas até ele, naquele exato momento ele já esquecia da mãe, esquecia do pai, e ele só falava tia Maene. Então ele começou a falar tia Maene. Então tia Maene para cá, tia Maene tinha que levar no banheiro, dar papinha, dar aguinha, todas aquelas coisas de mãe. E aí nós pudemos perceber que esse vínculo maternal já existia lá de trás, porque a sintonia foi muito forte naquele reencontro. Mas ninguém poderia prever que essa criança teria uma etapa muito fugaz aqui nessa encarnação. E quando os anos passam, quando foi em 1967, no dia 2 de setembro, nós tivemos uma outra amostra muito grande dessa ligação, porque foi o dia do nosso casamento. E as nossas fotos de casamento, nós nos casamos na minha casa, já éramos espíritas, todas as fotos de casamento, estou eu, o meu marido, e ele está no nosso meio. Em todas as fotos do casamento, nós não vimos da onde que ele veio, e ele ficou ali. Até hoje elas estão lá. O Luizinho pequenininho, aparecia só a cabecinha dele assim por sobre a mesa, e nós dois e ele no meio de todas as fotos, ali participando daquela cerimônia. Isso foi em 67. Em 68, nasceu a nossa primeira filha,
E a ligação dele com ela também era impressionante. A paciência que ele tinha. Ele queria cuidar, ele queria levar para passear, ele queria agradar, ele dividia conosco aquele momento importante, porque ele vivia muito na nossa casa, evidentemente, por aquela afinidade tão grande. E os anos foram passando, o amor cada vez maior, até que, quando chegou o ano de 1969, há que se fazer aqui um preâmbulo, uma figura muito importante na nossa vida, na vida do Centro Caminho da Luz, é a Rosa Cláudia, que alguns de vocês já viram. Onde está a ligação? No dia 18 de dezembro de 1969, fomos ao Hospital Beneficência Portuguesa, porque ali havia desencarnado o meu avô materno. Desencarnou naquele hospital tão grande e o velório foi ali mesmo. E durante o velório, nós tivemos um problema para resolver. Minha mãe, filha desse meu avô, tinha insuficiência cardíaca e no velório estava passando mal. E nós não sabíamos o que fazer, onde colocá-la naquele momento. E o velório fica na parte térrea, ficava pelo menos do Hospital Beneficência Portuguesa, e nós naquele desespero entramos por aquele corredor, cheio de portas, de quarto, e batemos numa porta. Meu Deus, nós temos que pedir socorro numa porta, para que ela deite pelo menos um pouquinho. Batemos naquela porta e abriu ali uma senhora, Dona Eloá. E no que nós pedimos, por favor, se nós poderíamos deitar a nossa mãe ali, ela disse com toda a afabilidade, entre, pode. Então a colocamos numa cama e naquele exato momento vimos uma criança lindíssima, uma menina loura, de olhos verdes, de cabelos ondulados, muito bonita, a Rosa Cláudia, que contava 7 anos de idade. Eram do sul de Porto Alegre e ela seria operada do coração. Ela nasceu com um problema no coração e ela veio para São Paulo para ser operada. Eles não conheciam ninguém. Naquele exato momento que nós entramos naquele quarto, aquela criança veio no nosso colo, pendurou no pescoço e ficou ali, como se nós nos conhecêssemos há muito tempo. E contou-nos a história, filha única de uma família toda, era a única criança da família. O seu pai, que estava ali também, uma criatura infartada, estava estudando medicina, porque ele não se conformava do problema da sua filha, ela já havia feito cirurgias. Bom, então dentro de 3 dias ela seria operada, eles não conheciam ninguém. E nós nos afeiçoamos de tal maneira, pediram a nossa ajuda para dar-lhes um apoio, porque o caso da menina era sério. Isso foi no dia 18 de dezembro de 1969. A cirurgia foi marcada para o dia seguinte e foi operada por esse nosso ex-ministro da Saúde. Naquela ocasião estava quase que começando, né, doutor Adib Jatene. E a afinidade também foi formada naquele instante e fomos lá na hora da cirurgia e a criança desencarnou. Ela não resistiu à cirurgia. Naquele momento, estávamos lá no quarto para acompanhar, para dar apoio à Dona Eloá e ao seu esposo, e o armário deu 3 pancadas muito fortes. A criança já havia sido operada, já estava lá na UTI, ela desencarnou naquele instante. E é evidente que uma desencarnação de uma criança, assim, causa muitos transtornos. O pai teve uma crise, ficou sem condições nenhuma de tomar conhecimento que a filha havia desencarnado, e a mãe também era cardíaca. O enterro teria que ser feito no dia seguinte, e eles colocaram nas nossas mãos que nós fizéssemos o que fosse possível, porque os 2 estavam na cama. Até que ligaram para Porto Alegre para vir a madrinha e coisa e tal, o enterro seria às 2 horas da tarde, era 2h30, não tinha chegado ninguém para fazer o enterro de Rosa Cláudia. E ela estava com um vestido azul, com um barrado de flores coloridas, e ela se apresenta aqui muitas vezes dessa forma, só que como adulta, mas um vestido azul claro da cor dos seus olhos,
com um barrado enorme de flores e flores na manga. O cabelo muito encaracolado, ela parecia uma deusa ali vestida naquele caixãozinho branco. Bom, conclusão, fizemos o enterro aqui na Vila Formosa, só nós. Eu, o meu marido, a mãe do Luizinho e mais uma outra amiga cuja filha havia se casado e ido embora para os Estados Unidos, fomos os acompanhantes do enterro de Rosa Cláudia para a Vila Formosa, e já na saída chega a madrinha de Porto Alegre e pôde acompanhar também. Ficou aqui enterrada e os seus pais foram hospedados na casa dessa amiga e na manhã seguinte foram embora para Porto Alegre e Rosa Cláudia foi enterrada aqui. Qual a relação de tudo isso? Ela tinha 7 anos, ia fazer 8 no dia 27 de dezembro. Desencarnou no dia 21. Isso em 1969. O nosso relacionamento continuou por cartas e tudo mais. E logo após, em 1972, no dia 20 de janeiro de 1972, Luizinho também tinha 7 anos. Iria fazer 8 logo no dia 18 de maio. E foi uma manhã de muito sol, lá na cidadezinha chamada Nova Itanhaém, entre Suarão e Itanhaém. Uma praia muito bonita, era uma quarta-feira de manhã. Essa criança, que era muito diferente, já há uma semana das nossas férias, ele não ouvia direito. Nós falávamos com ele e ele estava alheio. E a mãe dizia, olha Marlene, ele está com problema de audição. A gente chama, ele não responde. Ele estava se desligando, ele não ouvia, não respondia. E até que naquela quarta-feira de manhã, num sol muito bonito, as crianças estavam brincando na praia. Ele com 7 anos e a minha filha com 3, bem menor. Sentados na beirada da praia, onde praticamente a água nem chegava. E nós estávamos conversando com um bebê que eu tinha de 11 meses ali mais para fora, e de repente aquele alvoroço, aquela correria, e todo mundo saiu correndo, esquecemos do nenê que estava ali, fomos à praia para ver aquilo, veio uma onda um pouquinho mais forte, que quebrou praticamente nos pés deles, mas, como tinha que acontecer, as crianças caíram, inclusive a minha de 3 anos, mas se levantaram, só que ele não. Ele era maior e procura onde está o Luizinho. E não encontramos. E de repente, quando olhamos mar adentro, uns 50 ou 100 metros adentro, nós ouvimos debruço sobre a água. E não precisa dizer da loucura que é um momento desse, todas as pessoas em desespero, todas as pessoas correndo água adentro, né, para apanhá-lo. E ele foi levado ao pronto-socorro de Itanhaém. E quando lá chegou, ele não tinha uma gota de água dentro do seu corpo. Ele não havia bebido uma gota de água. E alguém dizia que tinha sido uma síncope, um derrame cerebral, um infarto, menos afogamento, porque ele não havia tomado água, bebido água nenhuma. E nós não procuramos saber o que foi, porque foi toda aquela correria tão grande e o desfecho, o pior possível. Luizinho não chegou aos 8 anos. Como Rosa Cláudia não chegou aos 8 anos. Como lá em 1317 faltava 8 anos para que ele desencarnasse. E quando aconteceu tudo isso, ninguém mais quis saber de praia, ninguém mais quis saber de nada. E no ano seguinte, nós começamos a perceber que alguma coisa acontecia, porque ele estava se aproximando muito e dizendo que alguma coisa deveria ser feita. Até que na primeira vez que voltamos à praia, ele chegou à nossa frente, já um pouquinho mais alto, e disse, vocês não devem ficar preocupados, porque tudo o que aconteceu foi apenas o cumprimento de um dever de Deus. E ele fala uma estrofe, ele fala um poema, mas que agora eu já não me recordo mais, faz muito tempo. Sei que a primeira frase dizia assim, o mar foi apenas um meio pelo qual a morte veio para o fim de uma missão. Não devem sofrer por isso, pois não se fica na terra terminada a aprovação. E nós então entendemos que realmente era assim que tinha que ser.
1972, 73, 74, e em 1975 essa casa foi fundada. Mas nesses 2 anos de intervalo, nós trabalhávamos no Perseverança e começamos a psicografar algumas mensagens, inclusive uma belíssima em que ele relata todo esse histórico dessas encarnações, até que numa madrugada nós já deixávamos o lápis e o papel e a caneta sempre do lado, porque nas madrugadas é que ele chegava para dar as suas informações a respeito do que deveria acontecer. E numa madrugada, no início do mês de agosto de 1975, ele nos acorda 2, 3 horas da manhã e nos diz: está tudo pronto para o nosso trabalho, é hora de nós começarmos. E nós até então não sabíamos que trabalho seria esse. E ele dita algumas coisas de que deveria ser aberto a uma casa espírita, em que se levaria o consolo, o socorro, o esclarecimento, a luz, o tratamento espiritual a todas as criaturas que necessitariam disso, sendo que era uma tarefa dele, que em todos esses anos ele havia se preparado e havia aguardado o momento certo. E naquela mensagem ele diz: minha mãe, é preciso que agora nós nos unamos de novo para podermos dar continuidade a coisas que começamos lá no passado. E que agora nós deveremos nos ressarcir de muitos débitos, de muitos tropeços. E é o momento de começarmos e tem que ser rápido, não pode demorar. E nós não entendemos muito bem como é que seria essa coisa tão rápida assim, mas na madrugada seguinte ele insistiu e insistiu, isso foi no começo de agosto. E que deveria ser nessas imediações, onde era o local do nosso trabalho. Acordamos de manhã, meu Deus, e agora? Ele está dizendo que tem que se fazer alguma coisa. Nós frequentávamos nessa época um centro bastante pequenininho, na Praça das Rosas, aqui, chamado Boa Nova, porque nesses 2 anos precisamos espaçar as nossas idas ao Perseverança, porque eu estava grávida do meu último filho e não dirigia e não tinha como ir, então aquele problema que todo mundo tem. E acabamos encontrando um centro mais perto para trabalhar, até que ele nos disse: chegou a hora. Aí o nosso filho já tinha nascido, tinha 1 aninho, e era a hora de assumir o trabalho. Mas onde abrir o Centro Caminho da Luz, que ainda não era Caminho da Luz? Então, levantamos de manhã e fomos à casa da mãe atual, né? Dona Madalena, seu Luiz, que era a mãe atual. E nós sabemos que somos a mãe antiga. E chegamos lá, precisamos abrir um centro espírita. A família ficou toda estática. Mas como vai abrir um centro espírita assim de repente, né? Aonde, como e por quê? Temos que abrir um centro espírita e fomos procurar. Era no começo de agosto, em 1 semana a casa estava alugada. Porque quando nós saímos da Praça Butiá, que fica ali perto da Rua Embó, nós vimos uma casa pequenininha com uma plaquinha de aluga-se, bem na praça. Era minúscula, a sala principal cabia 24 cadeiras. E ela foi alugada naquela ocasião por 350, devia ser cruzeiros, não nos lembramos bem, que isso faz 22 anos, vai fazer em outubro. Aluga-se a casa, convida-se algumas pessoas, a maioria familiares, éramos em 13 pessoas exatamente, o nome escolhido, A Caminho da Luz. E o nosso irmão Luizinho nos intima a abrir ainda em setembro, se fosse possível, mas não foi possível, inauguramos no dia 4 de outubro. Então, praticamente em 40 dias, a Casa Caminho da Luz foi inaugurada. Fomos conversar com Guiomar, nossa amiga de muitos anos, e nos apoiou muito. A Guiomar, do Perseverança, veio fazer a nossa inauguração lá na Praça Butiá, veio fazer a palestra, e realmente nós começamos a casa com um clima espiritual fantástico de segunda e quartas-feiras. Segunda-feira, evangelização infantil, orientação, palestra do Evangelho, quarta-feira, desobsessão. Essas foram as primeiras atividades da nossa casa. Mas Luizinho nos colocava: eu
fiz morrer muita gente. Temos que salvar muitas pessoas. Você foi madre diretora de um convento, judiou demais das suas freiras. Tem que ajudar agora os trabalhadores. Então, olha só a dupla do barulho, terrível. Então, precisamos trabalhar. Fizemos muito mal às crianças, precisamos recolher. Fomos ricos, tiramos muitas coisas dos outros, precisamos dar de volta. Todas essas colocações Luizinho fazia. E não vamos parar por aí, porque se o socorro espiritual tem que chegar, o socorro social também tem que chegar. E todas aquelas pessoas que nos ajudaram em todas essas encarnações a prejudicar os outros, vão chegar e vão nos ajudar a auxiliar agora as outras criaturas. E nós temos a mais absoluta certeza de que todas as criaturas que chegam ao caminho da luz, assim como se agregam a outras casas espíritas, têm uma razão fortíssima para que isso aconteça. Porque desde a inauguração da nossa casa, no dia 4 de outubro de 1975, em que nós, em 13 pessoas, tínhamos que fazer tudo. Todos os trabalhos eram feitos pelos mesmos 13, porque não tinha outros, evidentemente. Só que logo já chegou tia Joana, já chegou tia Maria do Carmo, tia Valquíria, e foram ficando por aqui, porque também devem muito, é lógico, senão não teriam ficado. E aquele que não deve muito, ele não fica, não é? Ele alguma coisa o distrai, mas quando ele deve muito, ele sabe que deve. O que vai acontecendo? Cada vez que uma etapa de trabalho se apresenta, o Luizinho chega, agora se apresenta como jovem. A maioria das pessoas que o veem, elas o veem como um rapaz muito bonito, como toda mãe coruja tem que dizer que é muito bonito, né? E moreno, de cabelinho meio jogado de lado, um pouquinho ondulado, cabelo escuro. Mas ele também teve algumas encarnações como hindu. E algumas pessoas o veem como hindu, com o seu turbante, com a sua ametista incrustada no seu turbante. Algumas pessoas o veem como tal, porque ali também ele já reencarnou. E o nosso irmão, evidentemente, se ressarciu nesses 8 anos de última encarnação, mas muito mais do que isso. A sua curta estadia na Terra foi para unir um grupo em torno do trabalho espiritual. Ela não foi só para que ele resgatasse os seus 8 anos, com certeza, mas para chamar criaturas dispersas por aí, para que assumissem um trabalho e com ele tivessem também oportunidade de se redimir. Nós temos que estar conscientes de que todas as tarefas que se apresentam no nosso caminho são as nossas oportunidades abençoadas de remissão. Quando nós tiramos uma criança da rua, quando nós damos o emprego a um funcionário, que essa casa hoje, exatamente hoje, está com 200 funcionários, trabalhadores registrados nas suas obras sociais. E com um grupo de mais de 700 trabalhadores voluntários na área espiritual, na área social. É evidente que uma casa, para em 22 anos assumir de 13 para toda essa quantidade, na base de 1.350 crianças por dia, 450 adultos, 100 idosos e por aí afora, é evidente que o tamanho do débito é muito grande. Mas também nós temos que entender a enorme coragem desse espírito. A enorme coragem, porque para depositar nas mãos de criaturas falíveis como nós uma tarefa de tamanha envergadura é porque ele é muito corajoso e sabe que a sua autoridade moral é que nos faz caminhar, porque é evidente que uma obra como essa, ela passa por momentos difíceis. Ela passa por momentos de enorme gratificação, mas ela passa por momentos difíceis, porque para se conciliar todo esse complexo de criaturas humanas, não só na área social como na área espiritual, é preciso que a cúpula diretora no âmbito espiritual seja realmente muito evoluída. E nós, pequeninos, encarnados, devedores imensos, falidos que somos, se nós não contássemos com toda essa cobertura deles, ninguém conseguiria dar um passo. Por isso é muito importante, nós que estamos no caminho da luz, nós trabalhadores, que tenhamos em mente sempre
que uma casa espírita, ela só vence na sua caminhada porque os espíritos de luz aqui estão, e jamais por nós. Nós erramos 24 horas por dia, falhamos. Eles estão sempre nos assessorando, nos guiando, nos pegando pela mão. E em vista de uma nova obra, de um novo trabalho, quanto eles têm que nos socorrer para que nós possamos aceitar cada tarefa, cada chamamento, cada tropeço, cada empecilho. É preciso que o plano espiritual superior tenha um luizinho para nos guiar. Se o caminho da luz conseguiu trilhar com tamanha galhardia, diante de todos os reveses, de todas as dificuldades, é porque ele, na sua bravura de 1317, as virtudes que ele adquiriu, conservou-as, como todos nós conservamos as nossas. No entanto, nas outras vindas à Terra, em que ele passou pela nobreza, pela aristocracia, pelas letras, pela medicina, ele passou por vários segmentos, e em cada um deles ele foi amealhando o seu conhecimento. E hoje, quando ele dirige a nossa casa, orientando todas as tarefas espirituais e sociais, junto com Rosa Cláudia. E por que a associação de Rosa Cláudia? Porque numa mensagem que recebemos também na praia, ele nos coloca a ligação secular que tinha com Rosa Cláudia. Desencarnaram com a mesma idade. Um reencarnou em Porto Alegre, outro em São Paulo. Desencarnaram com a mesma idade, e aquela família que veio aqui em São Paulo e não conhecia absolutamente ninguém nessa capital, estava exatamente naquele quarto em que nós fomos bater e pedir ajuda, para que a nossa mãe pudesse se deitar. E essa mesma família volta para Porto Alegre. E quando passaram-se, não me lembro se era 3 ou 5 anos, foi preciso fazer a exumação aqui em São Paulo. Eles nos pediram que fizesse um pequeno túmulo naquela ocasião, nós fizemos, fotografamos e mandamos para eles para se posicionarem. Foi feita a exumação, fizemos também, porque esses pais já tinham uma certa idade. Quando ela reencarnou, seus pais já tinham uma idade um pouco avançada e já não tinham tanta saúde. E quando Rosa Cláudia desencarna, quando a nossa casa foi fundada, ela começa a dar também as suas manifestações. E nos disse, na primeira vez, que era um espírito que também tinha a mesma tarefa, porque havia sucumbido com Luizinho em algumas empreitadas, e agora, unidos novamente, caminhavam juntos para poder consertar alguns desacertos do passado. Ela dirige o grupo de jovens, junto com outros espíritos. Trabalha com as gestantes, tem um trabalho fantástico. Hoje também se apresenta como moça. Mas o que é bastante interessante, passados alguns anos, numa comunicação, ela nos diz do falecimento do seu pai. E mandamos uma carta logo em seguida para perguntar como estavam as coisas, sem tocar nesse assunto, e nos vem a notícia de que realmente o seu pai havia desencarnado. Ela nos relata que o recebeu na espiritualidade. E depois de algum tempo, ela nos relata que Dona Eloá também retorna ao plano espiritual. Ela também recebe a sua mãe. E pudemos constatar, depois de em alguma oportunidade, que havia também acontecido a desencarnação de sua mãe. O mais interessante de tudo isso é quando ela nos relata que, naquele exato momento do velório, em que a minha mãe passava mal pelos seus problemas cardíacos, o mentor espiritual de Rosa Cláudia foi ter ao velório e foi nos chamar para que batêssemos exatamente naquela porta, porque ela iria desencarnar. Os seus pais não tinham condição de cuidar do seu enterro, pelo seu problema de saúde, e o seu mentor estava preocupado porque alguém tinha que fazer isso. E esse alguém, como nada no plano espiritual é coincidência, era alguém seu velho conhecido, de outrora.
pessoas que caminharam juntas e que puderam providenciar o seu sepultamento. Por aí nós podemos averiguar quão sábia é a lei de Deus. E quão lindo foi o reencontro no plano espiritual de Luizinho e Rosa Cláudia, que encontraram-se depois de toda essa luta, de todo esse sofrimento, e quando o Caminho da Luz foi inaugurado, em que eles estavam promovendo a inauguração, puderam relembrar que muitos e muitos séculos atrás, juntos, também proporcionaram muito sofrimento a muitas criaturas. Quando vocês verem Rosa Cláudia ou Luizinho, é a eles que nós devemos o trabalho da nossa casa. E é a eles que nós devemos sempre valorizar e nunca decepcionar. Quando alguma coisa tentar nos esmorecer, vamos nos lembrar de que duas crianças vieram nesta última encarnação para auxiliar os seus pais a resgatarem um passado milenar, mas que, muito mais importante do que isso, vieram trazer a nós a oportunidade de resgatar também o nosso passado. O trabalho nos faz resgatar débitos, a dor também, a oportunidade de servir também. A nossa opção é que vai definir por que caminho nós vamos caminhar para resgatar os nossos débitos. Só para nós concluirmos, uma coisa muito interessante que Luizinho fazia. Ele, quando chegava à nossa casa, ele sentava-se no chão da cozinha e pegava a nossa filha para brincar. Com aquele carinho, com aquele desvelo, com aquela atenção, como se fosse um homenzinho. E quando nós estávamos em Nova Itanhaém, o nosso filho de 11 meses era muito gordo, pesado, e a gente empurrava ele num carrinho. Ele não deixava ninguém empurrar no carrinho, era ele que empurrava. O tempo todo, com os seus 7 aninhos, empurrava aquele carrinho. Então era um espírito extremamente preocupado com as nossas coisas, extremamente zeloso, porque certamente na sua evolução espiritual, ele não via a forma de deixar qualquer trabalho para que outras pessoas fizessem. Ele se julgava responsável por determinadas condutas que depois nós passamos a entender, pelos encontros do passado, pelos compromissos do passado. E quando numa noite ele nos acorda, nós estudamos piano um pouco, aí arranhávamos um pouquinho no piano, e ele nos acorda e diz: vamos compor o hino do Caminho da Luz, porque o Caminho da Luz não tem um hino e ele precisa de um hino. E aí nós fomos ao piano, o nosso companheiro Ivan, que hoje não está aqui, ele tem tocado o hino do Caminho da Luz. E para variar de madrugada, né, nós fomos ao piano e passamos para o papel o hino da nossa casa, o hino do Caminho da Luz, que ele nos trouxe como uma melodia de enlevo, como alguma coisa a nos mostrar que todo o complexo estava pronto no plano espiritual. E é importante nós concluirmos da seguinte forma: o Caminho da Luz começou naquela casa minúscula que inteirinha cabia na sala da desobsessão. Colocou-nos Luizinho a enorme responsabilidade com crianças, adolescentes, idosos, famílias, gestantes, comunidade, irmãos, tudo. Mas ele nos disse que nós precisaríamos correr, porque se desse tempo, ainda nessa encarnação, ele gostaria que um hospital psiquiátrico espírita, o Caminho da Luz, começasse a construir. Então, quem sabe, nós vamos conseguir chegar lá. Ele gostaria que isso acontecesse, nós também, mas nós não sabemos. De repente nós podemos começar e vocês podem concluir. Porque na realidade, todo esse trabalho que está plasmado lá no plano espiritual é de nossa responsabilidade. E nós percebemos o quê? Quantas curas ocorrem no trabalho da cromoterapia. Quantas curas ocorrem nos passes, no trabalho em geral. Curas essas trazidas pelos médicos do plano espiritual. E Luizinho coloca que ele diplomou-se, formou-se, não exerceu enquanto encarnado, mas através dos encarnados ele exerce hoje. Que ele possa nos auxiliar, que nós possamos nos lembrar que muitas vezes vidas curtas
Aparentemente, elas só trazem sofrimento àquele que foi pai ou mãe. Mas esta vida tão produtiva, tão fantástica, ela trouxe sofrimento, sim, mas trouxe uma alegria que nós seremos incapazes de esquecer. A dor da perda, hoje, ela foi extremamente superada pela alegria, por se ver que aquela criaturinha tão frágil, tão doce, tão amada, tão querida, que trouxe tanta felicidade, ela continua proporcionando tudo isso a todas as pessoas que vêm aqui. No dia do seu sepultamento, a dona Eunice, que foi a sua única professora, porque ele só fez o primeiro ano, tinha passado para o segundo, ela traz todas as crianças que ela conseguiu arrebanhar, porque era mês de férias, dia 20 de janeiro, ela traz ali a casa, porque ele foi velado na casa dele mesmo. E todas aquelas crianças que chegavam e que se chocavam, porque o seu coleguinha estava ali naquele caixãozinho branco, que ele era branco, elas se chocavam, mas nós sentíamos, nós percebíamos que existia alguma coisa no ar que segurava o impacto. Hoje, na ocasião não sabíamos direito, hoje nós sabemos o que é. Pela grandeza desse espírito, ele promovia nas criaturas que chegavam e se abismavam de ver uma criança desencarnada nessas situações, ele promovia já o bálsamo da consolação. E hoje nós entendemos tudo isso. Só nos resta pedir a Deus que ele sempre possa contar conosco, com todos nós que estamos aqui, que certamente somos seus servidores, porque fomos seus comandados. E com certeza, como comandados, não fomos as criaturas ideais. E que Deus nos ajude agora, como servidores, que Luizinho possa nos levar a Deus, que ele possa nos levar a Jesus, que ele possa nos conduzir de fato a esse caminho de luz que ele nos mostrou. Que Jesus nos abençoe.